Só apertei. Ok, então boa noite. Os jovens falam, só dá o play. Boa noite, só dá o play. Isso aí. Boa noite para vocês, boa noite para você. Vamos para mais uma aula. Né? Assunto do módulo Empresas. Né? Então, o que nós vimos na primeira aula? Só lembrando, por que eu crio uma empresa? Porque missão, visão e valores, né? Ou seja, qual que é o meu propósito? O que eu quero fazer em linhas gerais? Não vou ficar esticando muito nisso, que eu já falei na aula passada também. Mas eu pensei assim, dentro de um sonho que eu tenho, de um propósito, uma vontade de produzir um produto ou um serviço, o que eu desejo fazer. Então, na primeira aula nós falamos nesse o quê? O propósito, onde o objetivo, né? Falamos da visão, que é onde eu quero chegar com esse meu propósito. Quero ser um líder de mercado, quero ser um pequeno produtor, não líder, mas que forneça os produtos e serviços com a melhor qualidade possível, ou seja, ser conhecido como referência de qualidade no mercado, não necessariamente um líder de mercado. E também falamos dos pilares, né, que sustentam esses propósitos, que são os valores que você tem. Né? E esses valores, eles divergem muito, né? Então nós temos que pensar nos valores da empresa, porque muitas vezes a empresa é constituída por pessoas que têm valores diferentes. Isso é muito importante na hora de você escolher quem vai trabalhar ou quem vai ser o seu sócio, se é o caso de ser sócio, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Então, é importante a gente estar atento nisso, na questão dos valores previstos ou propostos para esse seu negócio, porque na hora de abrir o seu capital ou buscar investimento, compor uma sociedade, por exemplo, se você não tiver com você, né, para seguir junto nessa jornada alguém que tenha os mesmos princípios e os mesmos valores, a coisa fica um pouco difícil. Então, como exemplo, se você é uma pessoa correta, gosta de agir, né, de uma forma onde você busque realizar os seus sonhos, né, os seus propósitos, mas sem enganar ninguém, sem prejudicar ninguém. Você busca ser correto do ponto de vista do produto em si, da qualidade do produto, né, como você lida com as situações imprevistas. Houve uma pane em um determinado produto, queimou, você faz um eletrônico, queimou rapidamente, deu um defeito, como você lida com esse defeito? Né? Você atua prontamente, substitui, ou você fica protelando, tentando transferir a culpa do defeito para o consumidor até ele desistir de reclamar. Então, esses são valores. Então, muitas vezes você é correto em tudo que você faz, mas compõe uma sociedade com alguém que talvez não seja tão correto. Então, essa pessoa talvez tenha no lucro um objetivo, algo que supera os valores, né? Ou seja, o lucro a qualquer preço. E aí a chance desse negócio começar a entrar em crise por atritos logo de início é grande. Então a gente precisa pensar não apenas o propósito, que é o seu objetivo, onde e como você quer chegar para ir de uma forma saudável, sustentável, mas também os teus princípios, os teus pilares, né? Os valores que te sustentam. Legal, então foi isso que nós falamos para constituir a empresa. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre como conseguir o dinheiro. Isso mesmo, é importante. Você pode já ter esse dinheiro, você pode entrar com parentes, familiares, amigos, né, nesse teu negócio, e você também, né, seja de uma forma ou de outra, com parentes ou não, se o dinheiro não é 100% teu, se os recursos não são próprios, você está compondo ali uma sociedade, por vezes até não formal. Né? O pai te empresta um dinheiro, a mãe te empresta um dinheiro, talvez ela nem receba, né? Não queira receber. Né? Mas a ideia é que se o dinheiro não é teu, você está se financiando de alguma forma. Né? Então a forma de conseguir o dinheiro pode ser na família, pode ser, falamos em inúmeras formas aqui, né? Seja com instituições, né, ligadas ao governo, né, nas esferas federal, até estadual, municipal, privada, pública, bancos principalmente, né, bancos de fomento, falamos de ONGs,
investidores, falamos dos anjos, né? Investidores anjos, ou seja, existem muitas pessoas que estão no mercado, que têm recursos, e o negócio dessas pessoas, o trabalho dessas pessoas é fomentar empresas que estão surgindo, desde que esses investidores entendam que há potencial, que você tem potencial, que você tem um plano, um modelo que você foi elaborado, você desdobrou esse modelo, detalhou esse modelo num plano de negócio que mostre credibilidade, que mostre que isso pode dar certo. Então, há empresas que têm recursos, né, dedicado para isso. Eu não estou falando de bancos comerciais, que também é lógico que fomentam isso, mas tem um propósito de ganho financeiro, né? Ou seja, é algo que é mais como se fosse uma troca, né? Ele te empresta dinheiro e você paga em juros. Os investidores não, que é um negócio mais saudável, ele participa do negócio, então é um investimento. Então, investimento e aplicação financeira são coisas diferentes em termos de conceito, né? Porque, por exemplo, quando... Até o investidor pode agregar algo a mais, sempre, além que só o dinheiro. Exatamente, conhecimento, então. Know-how, apoio técnico que eles dão. Network, muito bom, tá estudando, tá vendo que tá afinado, né? Espero que vocês aí também. Mas o propósito, quando você tem o investidor, por exemplo, vamos chamar de investidor, mas a pessoa física ou jurídica, para facilitar o que eu vou explicar aqui, se ele tem um recurso e ele coloca esse dinheiro no banco para render juros, ele está fazendo o quê? Uma aplicação financeira, né? Ele está colocando o dinheiro no banco, a juros, em qualquer forma de títulos que existe no mercado, né? Até numa poupança, né? Derivativos. Agora, quando o investidor, ou a pessoa física ou jurídica, ele usa o seu capital para participar de um projeto, de uma empresa, ele não está fazendo uma aplicação financeira, ele está fazendo um investimento, né? E qual a diferença? A diferença é que o investimento gera empregos, produz bens e serviços diretamente. Então, aquele recurso é destinado à produção de bens e serviços, né? Produtos e serviços, né? Enquanto que a aplicação financeira é uma aplicação, um dinheiro que vai render juros no banco. Ela pode produzir bens e serviços? Pode, mas de uma forma indireta. A pessoa física ou jurídica coloca o dinheiro no banco, o banco empresta para mim, para você que queremos montar um negócio. Então, ele usa o recurso de alguém que aplicou lá, para emprestar para mim, ele cobra o juro e paga aquela pessoa. Então, essa é a diferença de conceito, né? Entre aplicação financeira e investimento. Então, o anjo, o investidor anjo, por exemplo, chamamos de investidor. Então, quando já usamos o nome investidor, significa que essa pessoa não está colocando dinheiro no banco e fica só esperando o fim, a data marcada para receber os juros. Não, significa que ela participa de projetos ligados a investimento, à produção de bens e serviços, onde ela pode e ela espera ter ótimos resultados, ganhar, crescer, né? Que a sua empresa cresça e ela cresça junto e ela ganhe com isso, mas ela também pode perder se a empresa não vingar, se a empresa der prejuízo ou se a empresa fechar. Então, todo investidor, ele corre riscos. E o princípio do investimento, ou seja, correr riscos. Então, os riscos precisam sempre ser calculados, né? Senão o investidor não vai colocar dinheiro no teu negócio só porque você falou que precisa de dinheiro, que você arrumou o cabelo, né? Como eu, foi lá, cortou o cabelo, ou então que nem você, pôs a camisa de um time campeão, né? E acha que vai lá ganhar dinheiro. Não, não vai ganhar dinheiro. Assim, não vai conseguir o dinheiro. Você só vai conseguir o recurso se o investidor entender que o teu projeto é bom e que pode dar certo. Então, é assim que a gente vai buscar dinheiro. Então, a diferença básica do conceito de aplicação financeira, que pessoa física ou jurídica põe o dinheiro no banco e espera o resultado. Investidor é aquele que avalia, que tem trabalho em conhecer quem está, cria plataformas ou recebe pessoas ou sai procurando e avalia. Tem um grupo de pessoas que avaliam a viabilidade dos projetos, né? E vão entrar como sócios.
sócios que seja conforme a modalidade, né? Sócios que têm ação direta da administração ou não. É assim que a coisa funciona, de certa forma, né, dentro do mercado. Tá legal? Então, esse é o princípio da busca dos recursos. Então, são inúmeras formas. Você pode emprestar dinheiro até como pessoa física, você mesmo, falamos, para constituir o teu negócio. Não é uma boa alternativa, né? É o que normalmente se faz. O pequeno empreendedor, aquele que não tem histórico da empresa, como falamos, né? Ele vai ter que começar por algum ponto de partida. Então, se ele não tem capital, ele precisa constituir recursos, ele vai buscar um empréstimo em nome dele, pessoa física. Não é o que se prega nos negócios, mas é o que funciona quando você está começando alguma coisa e não tem de onde tirar o dinheiro. O que precisa entender é que dependendo daquilo que você tiver que dar de garantia, talvez você possa perder essa garantia, né? Como pessoa jurídica, o problema de conseguir o empréstimo para constituir o negócio é que você não vai ter histórico, né? Então, às vezes, você que já é correntista de um banco, como pessoa física, se você é uma pessoa que já tem um histórico bom com o banco, tem alguns recursos, bens, o banco até consegue fazer algo, não muita coisa, mas alguma coisa ele pode te ajudar. Mas para você conseguir financiamento nos bancos, para viabilizar teus projetos ou tua empresa, você normalmente precisa ter um histórico, né? Ou a empresa já tem que estar constituída, né, já há algum tempo, onde o banco avalia o quanto você gasta, o quanto você recebe, o seu relacionamento com ele, e aí sim a coisa sai um pouco mais fácil. Mas os custos são altos, né? Com a agiota, então nem se fala, tanto que é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas não é o que se recomenda para quem está começando o negócio. E aí você tem outras linhas, né? Outras instituições governamentais, mistas, né, privadas, que vão te auxiliar, cada uma com algumas restrições de valor, montante que pode te dar, a destinação também muitas vezes condicionada à área de atuação que você está, e conforme o porte da empresa, tudo custos diferenciados. Então, falamos na primeira aula, então, da empresa, né, a criação da empresa, tudo. Falamos na segunda aula de como financiar essa coisa. Então, nesses dois primeiros pontos, você está, né, antes de chegar no financiamento, você está, então, o quê? No primeiro, elaborando o teu modelo de negócio, o teu projeto, porque se você não tiver um projeto, você não consegue financiamento, a não ser que seja dentro da tua casa. Você fala, preciso de tanto aí que eu vou fazer isso aí, meu pai não quer nem saber o que é. Pai, eu não quero nem saber. E não quero nem saber, pega, né? Mas, após tudo isso feito, você vai fazer o quê então, né? Abrir a empresa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É um regime. Né? Exatamente. Então, vamos começar a falar em duas coisas, né? Quais são os tipos de empresa? Então, quando você está estudando o teu negócio, no modelo de negócio, você já tem que ter pensado nisso. Eu vou constituir uma empresa sozinho? Ou eu vou ter sócios? Né? É uma empresa muito pequena ou é uma grande empresa? Qual o capital que eu vou constituir para criar esse negócio? Em que área que eu vou atuar? A hora que você está pensando e definindo isso, você já vai, de certa forma, mesmo sem saber o que vai fazer depois, dando um direcionamento para como vai ser a formalização do teu negócio, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Quais são os tipos de empresas que você pode constituir, que é a questão da formalização, né? E esses tipos são alguns, não são tantos, mas eles não é que você pode escolher, simplesmente. Em algumas situações você pode até escolher, você tem a opção de escolher, mas, via de regra, você se enquadra em uma, não na outra, né? Em função, por exemplo, de capital, em função de número de funcionários, em função de faturamento. Você vai começar como um microempresário, você quer ser capital com acionista. Pois é, então nós começamos a falar, hoje nós falamos muito em MEI, né? O MEI é uma forma que o governo criou para viabilizar, né,
a formalização do negócio de pequenas empresas, que na verdade são empresas individuais, de pessoas. Eu tenho um negócio, mas que eu estava informal, por exemplo. Não estava, tá? Já é um caso hipotético. Eu dou aulas, eu preciso emitir nota, né? Para escolas, por exemplo. Eu posso dar aula para alguém da minha família, eu não emito nota, mas seria o certo também. Mas eu dou aulas em escolas, as escolas me pagam por isso, então eu preciso emitir uma nota fiscal de serviço, né? E a escola me paga por isso. A escola vai contabilizar isso como o quê? Como uma despesa. Isso vai abater o lucro dela, o faturamento total dela, e é por isso que ela vai depois chegar no resultado final, vai recolher os tributos, os impostos, né? Então, ou seja, eu emito uma nota. Então, se não existe o MEI e eu não tenho uma outra forma, não me formalizo em um outro meio, que pode ser mais difícil, né? Eu estou informal. Então, eu estou numa atividade que, se eu tiver que dar aula em algum lugar, alguma escola, essa escola exige nota fiscal e eu não tenho como emitir, eu não posso dar aula, não. Né? Em alguns casos, muitas pessoas até, que eu já conheci, não sei se tem isso hoje, na área de tecnologia fazia isso. A pessoa ainda não tinha empresa, estava demorando um pouco para constituir isso. Antes do MEI, o que ela fazia? Um amigo emitia uma nota para a empresa como se fosse dele. Então tem empresa que aceita isso, mas hoje em dia não é uma boa prática fazer isso, né? Então, por exemplo, um MEI. O MEI sou eu, uma pessoa individual. O governo vai fazer o que para isso? Ele está criando uma facilidade para formalizar o teu negócio. Então não é possível que essa facilidade seja para formalizar o negócio de alguém que vai faturar 5 milhões por mês. Opa, aí não é MEI, não é um pequeno negócio, né? Então, ou seja, aquele que tem um faturamento acima de um determinado valor, hoje no país aqui é 80 mil por ano, acho que é 81, a partir desse montante já não é mais MEI. Isso não é para uma empresa só, você pode dar, no meu caso, dou aula para um lugar, para outro, a somatória das notas que eu emito não pode ser maior que isso no ano, senão não sou MEI, tem que me enquadrar num outro tipo de empreendimento. Então, para começar, então, só para exemplificar aqui, que você não fala, eu quero ser isso porque aqui eu pago menos, não. Vai ser de acordo com o teu faturamento. E como que se mede esse faturamento? Pelas notas fiscais que você emite. Então, a não ser que você não emita a nota, uma série de notas. E aí você vai controlando. Aí você vai para outro lugar que não aí você vai mostrando os valores. Aí vai para outro lugar que não é isso, exatamente. Da parte empresarial. Mas aí não esquece de olhar os valores da empresa, né? Então, por exemplo, de acordo com esse faturamento, se sabe se você é MEI ou não MEI. Acima já não pode ser MEI. Eu vou começar um negócio sozinho e meu faturamento não é alto. Tá bom, então você é MEI. Eu vou começar um negócio com funcionário, mas meu faturamento não é alto. Um funcionário? Um funcionário. Tá bom, então você é MEI. Mas vou precisar de 2. Não é MEI. Então, são situações que existem onde, para aqueles que são os mais simples, não têm condições, ou trabalham praticamente meio quase que autônomo, vamos dizer assim, você tem um determinado regime, né, onde você se formaliza e você tem o regime de tributação, né, conforme você paga a tributação. Mas há um controle sobre isso. Então a gente não pode falar assim, vou pegar tipo de empresa para pagar menos imposto, eu vou escolher esse aqui que é o MEI. Tá bom, não, mas aí no primeiro mês você já faturou 100 mil, já nem consegue emitir a nota, né? Porque o sistema também avalia a somatória no período. Eu gostei desse nome, MEI. MEI. É nome bonito. MEI quer dizer meu, quase meu. Então, é nome bonito, eu vou escolher esse. Legal. Aí não é bem assim. Não é bem assim. Então vamos lá. Olha lá, o que nós vamos ver hoje então, em relação aos tipos? Primeiro o conceito, né? O que é as sociedades em relação a esses tipos de empresas que nós vamos constituir. Como que funciona? Né? Funcionamento, os tipos de empresa, então vamos ver a parte conceitual, como que funciona esse processo, quais são os tipos, que é justamente essa conversa que eu estava tendo, MEI, simples, tá? Esses tipos vão estar condicionados ao porte da empresa. Então, conforme o tipo e ao porte, na verdade, conforme ao porte da empresa, faturamento, funcionário, ramo de atuação, porque também há situações em que, para você fazer parte de um determinado grupo,
ou de um tipo, você não pode estar, por exemplo, em algum... você não pode, por exemplo, ser MEI produzindo arma de fogo, por exemplo, produzindo bebida alcoólica. Né? Não, por exemplo, então, conforme o tipo de empresa, você também, existe uma lista de naturezas, né, aquilo que a empresa faz, que fala, isso aqui é aqui ou lá. Então, também são direcionamentos. Então, por isso que quando você está criando a empresa, você está estudando a empresa, seu modelo de negócio, de alguma forma, mesmo que intuitiva, mesmo sem saber ainda, ou finalmente que um contador vai te ajudar a fazer isso, ou um advogado, né, que tem essa especialidade, essa experiência, essa expertise, vai fazer o caminho, né, o direcionamento correto aqui, de acordo com aquilo que você definiu. Né? E dependendo do porte da empresa e o tipo, você vai ter o seu regime tributário, ou seja, como é que você paga os impostos. Né? Então, o MEI paga uma taxa por mês, independentemente da quantidade de notas do valor que ele emitiu. Um valor baixo. Né? O Simples, ele paga de acordo com o faturamento acumulado do período. Então, por exemplo, esse faturamento pode ir aumentando, a taxa, né, que é usada pode subir conforme o seu nível de faturamento. Então, no primeiro mês você faturou 20 mil, usou uma taxa. No segundo mês você faturou 30, já tem 50. Então, o faturamento é 30, mas a taxa é para 50, que é o acumulado do primeiro e do segundo mês. E a mesma taxa. Vai chegar uma hora que você passou aqui, a taxa aumenta. Então, para aquelas notas emitidas nesse mês, que ela passou, aumenta. E aí, assim por diante. Então, é um tipo de modelo, né? Então, o MEI é um valor fixo, você paga o ano inteiro, né? Todo mundo paga o mesmo valor. O Simples, ele está condicionado a algumas empresas, também é pessoa jurídica, né? Também condicionado ao tipo, à natureza do negócio e ao nível de faturamento, porque a partir de certo nível também não pode ser o Simples, né? E as grandes empresas vão ter outras formas de tributação, que pode ser com base no lucro, pega o que a empresa faturou no final do mês, o lucro real, ou o lucro presumido, que é aquilo que ela acha que vai ganhar. E aí no final do período vai ajustar tudo isso. Enfim, isso tudo que eu estou falando não é para guardar tudo agora, eu sei que tem bastante informação, sem profundidade, mas é só para entender que conforme o porte, você vai definir o tipo e o regime de tributação dessa empresa. Então, por isso que aqui há critérios muito bem definidos, que a empresa vai se encaixar, né, no porte, aqui no tipo, conforme esses critérios. Senão seria fácil, né? Todo mundo ia ser MEI, né? Não ia ter mais nada no país, né? E aí, para finalizar a aula, a gente vai, então, bater um papo sobre que modelo, dentro do que é possível, eu posso escolher, né? Porque há um aspecto importante aqui também, que nós ainda não falamos, que está relacionado às garantias, né? Eu, como empresário, vou empregar pessoas, eu vou comprar, eu vou vender, eu tenho direitos e obrigações, né? Os direitos é de receber as vendas que eu fiz, são meus direitos. Direito pelo que eu criei, pela marca. Agora eu tenho obrigações para com os meus funcionários, pagá-los todo mês, depositar fundo de garantia, férias, né? Eu tenho obrigações para com os meus consumidores, os meus clientes, para com o mercado, para com o governo em geral. Então, se a empresa quebra e eu fiquei devendo dinheiro para todo mundo, há formas nas quais, que depende de como você constituiu essa empresa, que você pode perder seu patrimônio pessoal, tudo. E há outras formas que há um limite, você compromete até um certo ponto. Então você é responsável, mas até um certo ponto, de acordo com o capital que você constitui. Então tudo isso são análises que precisam ser feitas para que você possa constituir um negócio com segurança, onde você justamente consiga dar uma certa distinção, uma separação entre a pessoa física, que é aquela que tem um bem imóvel, que é uma casa, carros, um dinheiro no banco, com a pessoa jurídica, que tem que ter uma identidade diferente. Enquanto a pessoa física é a CPF, a família, você, a família, a pessoa jurídica é um CNPJ
um grupo muito mais amplo, né, de parceiros, seja a própria empresa, os acionistas, funcionários ou outros. Legal? Conceito. Então, quando a gente fala de sociedade empresária, o nome já está dizendo, né? O que é uma sociedade? São sócios, né? Pessoas que se associam. Por isso nós falamos de sócios. Sociedades, sócios, pessoas que se associam. Por quê? Porque elas têm um objetivo em comum, um propósito, que foi aquele da constituição da empresa. Né? Então as pessoas só vão se associar às pessoas que têm um certo propósito. Né? Então, união de duas ou mais pessoas com interesses em comum para o exercício de uma atividade empresarial. É isso que nós estamos vendo. Mesmo o MEI. O MEI é o CNPJ, é o CPF, lá tem um código também, né? Você faz com o CPF, mas você tem um registro, né? No CNPJ. Então, é um indivíduo, mas é uma empresa. Então, aqui nós estamos falando de atividades formalizadas, né? Então, uma associação é uma união de pessoas, né? De duas ou mais, não existe associação de uma pessoa, aí não é uma sociedade, uma pessoa não é sociedade. Começa aí o primeiro conceito, né? Por isso que eu falei no início, eu vou constituir uma empresa sozinho ou em sociedade? Então, quando nós falamos em sociedade, é uma união de duas ou mais pessoas que tenham interesses em comuns, né? Relacionados a um negócio, a uma atividade empresarial, né? Que mais? Pessoas que vão ter obrigações e direitos dentro desse negócio. Então, se entro eu e o Tiago para constituir esse negócio, qual é a minha função? Nesse negócio, por exemplo, qual é a tua função? Nós vamos fazer, imagino, coisas diferentes. Tem que estar muito claro isso. Né? Nós vamos entrar com quanto de dinheiro próprio, né, para constituir o negócio? 50%, 50%? 51, 49, 80, 20? Por quê? Esse é um direito, né, que eu vou ter em relação também às retiradas, ao lucro. Então, se eu entro com uma participação maior na constituição da empresa, eu também vou retirar mais. Em relação aos lucros, em relação ao patrimônio da empresa, quanto mais a empresa crescer, minha participação é maior. Nós não podemos entrar com montantes diferentes, mas dividirmos o patrimônio. Né? Então, numa sociedade, existe a divisão de responsabilidades legais, né? E também das obrigações em que você tem. Né? Em função de tudo isso que é estabelecido, formalizado, no quê? Num contrato social. O contrato social de uma empresa é meio que um contrato de aluguel que você faz quando você aluga uma casa, um prédio. Né? Então, o contrato social é o contrato que os sócios fazem, constituindo a empresa, mostrando qual é o capital da empresa, qual a finalidade da empresa, a natureza de operação, tudo que ela tem, e ele vai registrar isso onde? Na junta comercial da região, na cidade onde ele está. Da mesma forma que um contrato de aluguel, por exemplo, de um imóvel, se registra num cartório. Né? Então, essas obrigações e responsabilidades não podem ser de boca. É tão importante o contrato social, não existe empresa sem contrato social. Ou seja, a partir de um certo nível, o MEI não precisa. Mas as empresas que passam um pouco disso, né, quando tem a sociedade, o que acontece? Quando você vai fazer uma primeira compra de um fornecedor, você vai pedir um crédito, a primeira coisa que ele vai te pedir, ele vai pedir pelo menos duas coisas para você. Tem o CNPJ, que é o seu número CNPJ, que não é só você dar o número, você tem que baixar lá da Receita Federal, e vai te pedir o contrato social. Que o contrato social vai te mostrar os dados da empresa, o que você é, quem são os sócios dessa empresa, vai mostrar qual a participação, né, sua na sociedade. Né? Modelos, então, sociedade simples, sociedade limitada, outras, ou seja, tem vários tipos, vamos estudá-lo já em seguida aqui. Né? Sociedades com pessoas que tenham os mesmos interesses, os mesmos valores também, tem mais chance de dar certo.
mais chance de sucesso, né? Se você vai construir uma sociedade porque precisa de recursos, mas com alguém que você sabe que não tem os mesmos valores que você, ou interesse, ou a disposição, um trabalha bastante, quer trabalhar, o outro não está tão afim, as coisas não vão dar certo. Normalmente não dão certo, né? Burocracias existem? Existem. Conforme o nível da empresa, conforme o porte da empresa, que vai definir como ela vai se formalizar, as burocracias existem. Então, existe burocracia para fazer o registro da empresa, existe burocracia para, dependendo do ramo que você atua, você ter licenças ambientais. Se você trabalha com comida, por exemplo, você precisa ter laudos lá da vigilância sanitária. Dependendo da empresa, precisa ter laudo dos bombeiros, fiscalização da prefeitura, né? Conforme a natureza IBAMA, uma série de coisas, né? Você também emite nota fiscal. Isso é uma burocracia, né? Você tem uma contabilidade a fazer com o porte da empresa. Precisa levantar todas as notas fiscais de compra, tudo que você comprou, tudo que você pagou, né? Precisa recolher impostos, precisa calcular, conforme o tipo de empresa, como é que você vai fazer o recolhimento dos impostos. Isso é burocracia. Você tem funcionário, você tem registro do funcionário, folha de pagamento, controle das férias, 13º, tudo que se paga, né? Burocracia. Não é verdade? Manutenção do prédio, você vai pagar empresas por serviço, tudo isso é burocracia. Então existe na empresa burocracia. E essa burocracia é tão maior conforme o porte da empresa. Por isso que quando ela é menos, a empresa é mais simples, o nível de controle é menor, o nível de burocracia é menor. Conforme o porte da empresa, você precisa de pessoas mais especializadas. São contratadas especificamente para aquilo. Comprovando isso? Também. É uma burocracia, desde que seja necessário para o porte da empresa. O Imetro. Exatamente. Exatamente. Tudo é fundamental, né? E é importante, dependendo do porte. Por isso que a cada um conforme o seu peso, o seu tamanho, porque se você vai exigir de todos as mesmas obrigações, pessoa como eu, você, que de repente vai constituir um negócio para fazer doces, brigadeiros, não vai conseguir fazer. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar na informalidade. E não é isso que se quer, né? Não é isso que é recomendado, né? Então, constituir uma empresa exige, então, as responsabilidades, né? As obrigações e tomada de decisões. Você vai ter que contratar, descontratar, vai ter que definir em algum momento que tipo de produto você compra, ou que você vende, em que quantidade, se você financia ou não financia, né? Se você vai em algum momento fazer uma ampliação do teu negócio, fábrica, ou seja, se você demite pessoas, ou se você contrata novas pessoas, se você dá treinamento ou não, existem decisões a ser tomadas, né? Que produto eu vou fazer, se eu continuo ou descontinuo a produção de um produto? Como é que eu lido com situações de estresse e baixa qualidade? São decisões que precisam ser tomadas e os sócios que têm o mesmo propósito, os mesmos valores, têm maior chance de fazer as coisas saírem a contento, né? Então, ou seja, para a gente ter sucesso, é importante você saber exatamente o que você está fazendo. Precisa ter um modelo de negócio, um plano de negócios que te dê sustentação, né? Para a empresa começar direito. Porque eu conheço pessoas que entraram em pequenos negócios que formalizaram a empresa, que ao emitir a primeira nota, aquilo não era assim, não podia ser daquele jeito, né? É o caso, eu vou lá, vou ser MEI, tá bom, a primeira nota sua é de R$90 mil, de uma máquina que você vendeu. Não, você nem consegue emitir essa nota. Aí você não consegue receber, perde o cliente, né? Começa assim. Então o conceito das sociedades empresárias é isso, ou seja, são sócios, pessoas que se reúnem, têm um propósito em comum, que vão ter obrigações, que vão ter direitos, que vão cumprir uma série de exigências, burocracias, né? E que precisam fazer esse negócio prosperar. É assim que a gente começa a falar, então, de sociedade. Então,
ter sócio, muitas pessoas falam, eu prefiro não ter, Deus me livre. Mas, dependendo da tua formação, do teu preparo, de como, né, você ter sócio ajuda bastante. Para compartilhar, para dividir, para se ajudar. O importante sempre é saber o seguinte, quem tem sócio não é dono, é sócio, né? Quem tem sócio é sócio, não é dono. Acho que só aqui está carregando, né? Eu coloquei o... Aqui é um pouco diferente, eu não conheço. Legal. Funcionamento, então, das sociedades, né? Primeira coisa, constituir uma sociedade. Ou você tem recurso seu, ou você vai buscar esses recursos. Então, você vai precisar de pessoas que estejam dispostas a investir na tua ideia. Qual foi a tua ideia? Vou montar um time campeão. Aí você vai ter pessoas, estou usando o exemplo, mas é verdade, tem equipes de futebol que têm times caríssimos. Mas por quê? Porque existem pessoas e empresas com muito dinheiro que entendem que vale a pena pagar por aquilo. Mesmo. Por exemplo, né? Lá que chamou Cristiano Ronaldo, Pois Messi, é, isso aí. Então, Neymar. por quê? Porque entende que aquilo vai dar um resultado para o país, no caso, uma cidade, uma região, vai criar um mercado que muitas vezes ainda é jovem, mas outra, do ponto de vista até do marketing, né, da divulgação da marca, por vezes é muito mais interessante você gastar muito dinheiro com uma pessoa que tem uma visibilidade global do que menos com alguém que não passa da porta de casa, né? Então é nisso que se pensa, no retorno. Então as empresas não pagam mais caro nem mais barato por algum tipo de serviço para economizar. Não, eles pensam no retorno que aquilo vai dar. E de acordo com o porte da empresa, é lógico, né? Aquilo pode dar um resultado bem significativo. Então, essas pessoas que entram no negócio, então, são o quê? Sócios, né? Aqueles que têm o compromisso, né? Responsabilidades, obrigatoriamente, entre as partes, deve fazer parte, normalmente elas devem ter funções diferentes. Se chegar num ponto, dependendo do porte da empresa, um pode ser diretor de uma área financeira, o outro de uma área comercial, né, coisas do tipo. Obrigações devem estar registradas no contrato, deve estar muito claro isso, para partes de cada um, responsabilidades de cada um, obrigações de cada um, né? Direitos também. Direitos também, né? E normalmente é importante considerar as suas habilidades para poder ver a tua área de atuação. Eu sou bom na produção da confecção aí dos produtos da cozinha, por exemplo, dos doces da confeitaria. Minha área então vai ser a de produção. Eu sou bom para vender. Então vou trabalhar nas vendas, minha área vai ser as vendas. E vai, conforme o tipo de coisa. Estou usando um lado aqui do serviço, do produto, né? Mas poderia ser serviços também. Então, ou seja, você deve, né, buscar uma função, né? As partes vão se acertar nisso de acordo com aquilo, com a tua habilidade, e essa habilidade seria daquilo que você pode dar o melhor resultado possível para o teu negócio, né? Bom, parcerias podem ser definidas com percentuais diferentes, não precisa ser igual. Por quê? Pode ser definida. É de acordo com aquilo que você entrou na empresa. Eu entrei com 80% do capital, você com 20%, eu tenho 80%. Você 20%. Então, meu direito na empresa é 80%, o teu é 20%. Ou vice-versa. Isso vai ser para o lucro, isso vai ser para, se um dia eu vender a empresa, a participação é 80-20. Mas se um dia fechar com prejuízo, é a mesma coisa, né? Cada sócio retira de acordo com a sua participação acionária. Cada sócio responde legalmente de acordo com a sua participação acionária também. Tudo conforme a participação. E isso acontece muito. Você pode ter 5 sócios na empresa. Eu entro com 5%, você com 30%, e assim por diante. Cada um, só que isso tem que estar especificado no contrato social, sempre, né? Então, como que isso pode mudar? Se em algum momento os sócios mudam a participação deles no capital. Então, você faz um aporte,
recalcula-se a sua participação no todo, aí para frente você muda a sua participação em relação aos outros. E os outros também vão perder uma certa fatia, por quê? Porque você entrou com capital. Só que a parte dele também aumenta no capital. Na verdade, o capital da empresa cresceu quando alguém aporta dinheiro. O que houve assim, é uma redistribuição percentual de participação acionária de cada um deles, né? Quem tem maior é o sócio predominante, né? O majoritário, é como se diz, né? Ou sócio proprietário ou majoritário, né? Bom, é isso, o funcionamento do negócio então. E aí vamos diretamente nos tipos. Mas aí você está falando do dinheiro em si. Não só dinheiro. Não, então, isso que eu ia falar. Aí também no contrato vai ter discutir também a parte, se a pessoa entrar com um recurso intelectual. Aí, como é que você constitui isso? Cada um tem o seu recurso intelectual. Por isso você precisa escolher os sócios, né? Assim, eu fiz esse celular. Aí Não, tem, tudo... Mas eu não sei como vender. Não. Então, formalmente é assim, legalmente. A empresa se constitui com recursos financeiros. Então, há muito esse tipo de discussão mesmo. Que assim, um tem um conhecimento muito amplo, o outro não tem. Na hora de constituir a empresa, é tudo uma maravilha, porque sem aquele dinheiro do outro, a coisa não vai. Mas depois que constitui, aí começam as vaidades. Não, eu faço mais que você. Isso acontece nas bandas de rock e isso aconteceu no Facebook, né? Que quem punha dinheiro era o Savarino, que era um brasileiro, né? Até mais que o Zuckerberg. Mas o Zuckerberg era o pensador do negócio. Então é normal acontecer esse tipo de coisa. Por isso que, do ponto de vista legal, para constituir uma empresa, você constitui com capital. Então, conforme você entra naquilo, tem um capital X. O capital não precisa ser grande, né? Então, sabe, a empresa pode constituir uma empresa com valor, sei lá, de R$5.000. Não é muito. Aí você colocou 4, o outro 1, e você faz uma forma que você que tem um conhecimento maior daquilo que é a operação da empresa é majoritário. Agora, dinheiro é dinheiro. Constituir um negócio sem dinheiro não existe. Então, se você precisar de 5, cada um vai entrar com 2,5, cada um vai entrar com 2,5. E muito provavelmente, em algum momento, é possível que esses assuntos vão voltar à tona e a sociedade vai acabar se desfazendo, né? Que foi o que aconteceu no caso do Facebook, como acontece em muitas empresas por aí. Por isso que você precisa escolher muito bem sócio. Uma coisa na sociedade é ser o sócio, um investidor, onde ele não vai ter uma participação no negócio. Então ele vai pôr dinheiro, ele vai ser sócio, mas não vai ter uma participação efetiva no dia a dia. Ele está dentro de como se fosse um conselho, participa desse conselho, como se fosse um conselho, né? Muitas vezes não é formal esse conselho. Agora, se ele participar diretamente da administração, né, ele vai tomar decisões e vai receber e ter os direitos da empresa de acordo com o que foi constituído no contrato social, ou seja, com o dinheiro que ele entrou, com a participação que ele entrou. Por isso que é importante você escolher bem o sócio, né? Se ele é só não administrativo é uma coisa, agora se ele vai participar do negócio, é bom que ele não seja tão diferente. De repente você é um gênio para fazer, mas você precisa de um outro gênio para vender o que você faz, né? Ou para administrar o que você faz, porque os gênios também têm problemas, né? É difícil controlar os gênios, que ele só fazer, é perfeccionista, o Steve Jobs era assim também, né? Mas alguém precisa controlar o lado financeiro, tudo isso, não gasta, mas precisa vender. O Steve Jobs tinha essa capacidade de vender fácil também. Ele vendia muito bem o produto dele, né? Mas enfim, os tipos de empresa então. De um lado, o aspecto individual, ou seja, a empresa que se constitui com pessoa física, ou seja, é uma pessoa física, é uma empresa, mas é constituído por pessoas, não sociedades. Do outro lado, sócios. Então, do lado esquerdo, aqui,
MEI, empresário individual, ou EI, EIRELI, sociedade limitada unipessoal, não há sociedade. Né? Apesar do nome unipessoal, é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Mas aí vai de acordo com o tamanho, vai aumentando aqui. É mais fácil falar. Empresa limitada unipessoal, pelo menos Papá. Uhum. Então isso aqui, ó, é individual. Aqui já são sócios. Então, sociedade empresária limitada. Sociedade simples, sociedade anônima. Anônima é constituída por ações de mercado. Aqui são sócios. Então, uma coisa que você deve, primeira coisa que você faz quando está pensando na tua empresa é se você vai estar sozinho ou se você vai ter sócios. Começa aqui. Essa é a primeira decisão da vida que você tem que tomar. Seja para fazer brigadeiro, seja para produzir foguete. Né? Você está sozinho ou você quer ter sócio? E aí você vai... Foguete é melhor ter sócio. Isso. Definiu se você quer estar sozinho ou não, né? Aí você vai se enquadrar em alguma das modalidades, dependendo, é lógico, do teu faturamento, do setor de atuação. Tá legal? Então vamos lá. Tipo de empresa é a natureza jurídica. Tudo vai equivaler aqui à natureza jurídica que nós estamos falando agora, ou seja, existe um CNPJ. Quais são os tipos que existem? Então você vai buscar um especialista para te ajudar nisso, ou você vai estudar um pouco aqui, você vem fazer gestão de negócio aqui, já vai começar a saber quais são os tipos de empresa. Está vendendo peixe aí. É isso aí. Né? Entender como é que funciona cada tipo, as regras, as restrições em cada tipo. Então já pincelei aqui algumas coisas do MEI, por exemplo. Então te mostrei algumas facilidades, mas mostrei restrições, não pode ter 2 funcionários. Tem de um funcionário, ele não pode ganhar mais que um salário mínimo. Ou seja, o funcionário do MEI vai passar a vida ganhando salário mínimo, então não trabalha em MEI. Né? Mas aí pode... Aí ele aprende... Não, aí vai embora. Do EMEI isso. E abre a sua própria... Isso aí. Então são restrições, então você precisa, né, entender regras e restrições de cada modelo, cada um desses tipos. Né? O que espera, né, em relação ao negócio? Precisa saber. Isso, você não vai saber, agora fiz o meu modelo, tal, agora vamos ver como é que eu vou registrar. Sim, mas só que você tem que ter pensado nisso, enquanto você está desenhando o teu negócio. Né? Qual que é a atividade que você vai exercer? Isso vai te criar algum direcionamento conforme o tipo de empresa. Você não vai poder entrar em qualquer negócio, né? Qualquer tipo. Né? Qual que é o faturamento esperado? Você pretende faturar 20 mil por mês? 10 mil por mês? Por ano vai dar 120, você já não é MEI. Né? Porque o MEI é 80, 81. Número de funcionários. Se você tem 1, você é MEI. Se você passou de 1, já não é MEI. Então vai te criando algumas restrições. Ou seja, qual é o tipo mais adequado? Mas dentro das restrições que cada tipo vão colocar para você. Né? Decisões prévias que precisam ser tomadas. Né? Comentei, primeiro ponto comentei, você vai estar sozinho ou vai estar com alguém? Esse é um. Empresa individual ou coletiva, né? Percentual de participação, tem que definir isso. Né? Eu sou um cara espetacular aqui. Bom, isso quer dizer quanto? Entendeu? Então, eu sou o velho da lancha aí, investido... Senão a gente faz aquele negócio, senão aquele negócio... Quase 90%. Senão a coisa fica assim, ó, vamos construir uma empresa, eu e você. Eu tenho um monte de ideia, sou um cara bom, mas não tenho capital. Você não tem ideia, mas tem capital. Aí você faz assim, você entra com o dinheiro, com capital, e eu entro com a ideia. Depois eu saio com o seu dinheiro, você fica com a minha ideia. Não é um bom negócio para você. Então, por isso, cada um tem que pensar que o capital que vai ser constituído tem que ser, cada um na sua parte, é lógico, não precisa ser igual, participação de cada um, dependendo daquilo que ele aportou, o aporte que ele fez para montar um negócio. Organograma, o que é? São as áreas que você vai ter ali, né? A empresa vai ter o quê? Umas caixinhas, que é o quê? Direção,
área administrativa, área financeira, produção, tal, ou é um negócio que aqui é brigadeiro, é tudo aqui dentro. Você, mesmo o organograma, ele pode ser pequeno, pode ser maior, dependendo do que você faz. Mas, por exemplo, mesmo uma empresa pequena, se você faz brigadeiro, você tem o quê? Você tem uma área, vamos pensar do lado da produção, você vai receber mercadorias. Vai sair também as mercadorias que você vende. Então você tem a entrada e saída. Né? Se você for fazer um fluxo, entrada, recebimento e aqui expedição. E estoque? Sim, você tem estoque, você armazena estoque do quê? De matéria-prima e estoque de produto acabado. Ou de produto de elaboração, aquele que você ainda está fazendo, que vai embalar amanhã e não está pronto ainda. Você vai ter a tua área de produção, que pode ser pequenininha, mas é uma área de produção. Você vai ter uma área administrativa, que você precisa ver, vai registrar o que compra, o que vende, quanto ganha, área de banco, fazer etiqueta, emitir nota fiscal, área administrativa, financeira, a área de vendas, que pode ser você mesmo, mas é um organograma, que conforme a empresa tem um porte maior, isso são até prédios diferentes, né? E não apenas salas ou espaços diferentes. Papéis e responsabilidades. Estamos falando de uma empresa individual, faço tudo, mas muitas vezes você vai contar, vai começar uma empresa já com muitas pessoas. Qual é o papel de cada um? Ou seja, qual que é a função de cada um? E quais são as responsabilidades de cada pessoa no negócio? Dos sócios primeiro, se existem os sócios, ou do dono, e também das pessoas que você vai colocar para trabalhar lá, né, dos teus funcionários. Né? E o regime tributário que você vai se encaixar. Então, conforme a tua previsão aqui, ó, de faturamento, nível esperado, você já tem um sinalizador de qual vai ter o seu regime tributário e o tipo de empresa. Conforme o negócio, o tipo de produto, o serviço que você vai fazer, também define o tipo de empresa. Então essas coisas vão caminhando meio que juntos. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Então aqui, ó, no caso da individual, eu vou ser MEI, eu vou ser EI, empreendedor individual, ou vou ser IRELI? IRELI também é individual. Né? Ou vai ficar que nem o carinha. Vamos falar do MEI primeiro, que é a forma, né, criada para formalizar pequenos negócios, para que ninguém trabalhasse na ilegalidade. Então foi criada justamente para indicar, né, incentivar empreendedores, pequenos empreendedores, a se formalizarem e ter condição de trabalhar na legalidade, tendo benefícios também, porque há benefícios também, né? Assegura direitos e assegura benefícios para o empreendedor, uma série deles. Você tem muito mais facilidade de ir num banco, pedir alguma coisa que pode não ser muita coisa, ir num Sebrae, em outras instituições para buscar apoio, que pode ser um apoio, suporte para a condição do teu negócio. Né? Você tem condição de buscar ajuda com ONGs, né? Você tem benefícios aí de seguridade também, né? INSS que você paga, tudo isso. Então é um processo, né? É recomendado então para quem está começando um negócio, para quem está começando, mas posso estar começando um negócio simples, posso estar começando um grande negócio de vender carro importado. Então aí tem um direcionamento para quem está começando, os dois estão começando, mas é necessário receber uma receita bruta de até 81 mil. Esse 81 eu peguei no ano passado, não cheguei a ver se aumentou, mas tem por base seguinte, isso aí pode mudar, né? Pode mudar. Então você vai pegar e ver o seguinte, qual que é o limite, o teto do MEI anual, né? Então, do ano passado aqui era 81 mil, né? Então, ou seja, se você vai vender produtos que você vai ter um faturamento acima disso, você já não pode ser MEI. Então isso você já sabe no teu começo já. Atividade econômica deve ser permitida no anexo 3 de uma resolução aqui, ó, de 2011, ou seja, você vai ver uma lista de negócios, né, de opções que existem que permitam que você se enquadre como MEI. Se você tiver um determinado ramo de atuação que não esteja nessa lista, você não pode ser MEI. Se tiver aqui, aumentou para 130 mil. 130 mil? Então precisa atualizar isso aqui. Em 2021. Né? Legal. Tá. Então, ou seja, existe um limite. Então você vai sempre estar olhando qual é esse limite. Né?
Então tem que estar também dentro de uma lista de naturezas, né? O tipo de atividade que você vai empreender. Não ser sócio. E o ano que vem vai aumentar para... Não, sempre aumenta. 44. Tá, então sempre vai aumentar. Então. Né? Porque a questão da inflação, tudo, as coisas vão se ajustando. Né? E também é para quê? Para viabilizar a entrada de mais pessoas, que como isso ainda está numa fase inicial, a pessoa entra, porque não é muito 80 mil, só que daqui a pouco ela não consegue mais ser e a outra opção acaba não sendo tão fácil. Né? Então, olha só, voltando, limita o faturamento, então está em 105 agora, tem que estar numa lista de empresas, de naturezas, né, de ramo de atividade permitidas, você não pode ter outra empresa. Você não pode ser administrador de uma outra empresa. Se você tem uma outra empresa, um outro CNPJ, onde você está no contrato social, você não pode ser MEI. Então, você tem que ser único, empresa única aqui. Então, não ser sócio, titular ou administrador de outra empresa. Você não pode estar na outra empresa. Se tiver, você não passa nisso aqui. Porque na hora de fazer o registro, o nome vai aparecer. Né? Ter no máximo um funcionário exercendo atividades no piso salarial. Isso também pode mudar. Mas o que eu quero, o importante aqui não é olhar o número matemático, mas é você saber que o MEI é um facilitador para que eles estão iniciando um negócio, mas um negócio de pequeno porte. E tem restrições em relação ao tipo de negócio, ao faturamento, número de funcionários, né? Número de funcionários e também a você não participar de uma outra empresa. É assim que está esse tipo de negócio. Legal? E você vai ter um valor a recolher por mês. Né? Então, acho que é 70 e poucos reais, eu nem sei quanto é que eu... Aqui era um pouco menos, ó, mas você vai ter lá o INSS, né? A alíquota, né, relacionada a serviço é o valor fixo. E você entra lá, tem um aplicativo MEI, você pega lá e emitir a DAS. Ele baixa aquilo, você vai e paga, todo mês tem que pagar. No final do ano você faz a declaração de imposto de renda. Né? E está aqui. Esse é o MEI, então, que é dedicado para empresas, né, pequenas, individuais, que podem ter até um funcionário, não mais que isso. EI, ou EI, não é OI, EI, né? Empreendedor individual. Negócio, mas também não quer sócio. Só que aí ele vai estar fugindo um pouco das características do MEI, né? Então o que acontece, né? O nome da empresa é o nome do dono também, que no caso do MEI, né, igual no MEI. No MEI você põe o seu CPF, né? Tá lá o teu nome, né? O teu nome, teu CPF, embora você tenha o CNPJ. Então aqui o nome empresarial é o nome do dono, é o nome da pessoa física. Não é como colocar Bayer, BASF, né? Não, vai ser Thiago, o nome da empresa. O nome fantasia pode ser Pompom, qualquer coisa. Pode ser Coca-Cola. Né? Mas, ou seja, então você vai ter, porque tem a razão social de uma empresa, que é o nome de registro dela. Né? O nome oficial, o nome legal, o nome de registro. E o nome fantasia é o nome que você quer aparecer para o público, que está associado àquilo. Né? Ele pode até ser o mesmo. No caso de uma pessoa jurídica, a razão social é o nome fantasia pode ser qualquer outra coisa. Né? Agora, no caso aqui do EI, não. A razão social, o que seria a razão social, é o próprio nome da pessoa. Aí começa aí uma distinção. Ou seja, uma restrição, uma limitação. Tem que ser. Né? O nome fantasia pode ser um outro. Pode ser o chocolate, não sei o quê. Ou o rei do chocolate, o nome fantasia. Mas a razão social vai ser Paulo Sérgio Barão, por exemplo. Legal? O proprietário responde com bens pessoais pelas obrigações que ele assumiu. Então é mais simples, mas há um risco maior. Ele compromete os bens dele se as coisas não derem tão certo. Só no MEI não tem, se fala isso. Não,
que Não. responde ou não? Não responde, porque você quebrou, parou. Ou seja, você tem um teto para gastar, mas você tem essa facilidade de não ter um compromisso legal, né, de responder com seus bens perante. Então, ou seja, é mais simples, é mais fácil, menos risco porque você está começando. Mas para aqueles que vão ter um nível de faturamento maior, mais direitos, as obrigações também serão maiores. Então aqui, o proprietário responde com bens pessoais, perante as obrigações, com funcionários, com terceiros, com bancos, se ele contrair empréstimos, né? Fornecedores. Pode exercer uma atividade comercial, industrial ou prestação de serviço. Ele pode exercer qualquer uma dessas atividades. Ou seja, porque pode, né? Depende do negócio que você escolheu. Então, quando você está escolhendo o teu negócio, você já sabe que aqui é uma opção. A empresa precisa ser prestadora de serviços ou produzir algum produto, né? Nessas situações. Profissionais, por exemplo, intelectuais, artistas, né? Áreas científicas, literárias, né? Não podem ser EI. Por quê? Esses caras já são considerados como autônomos, uma outra categoria. Então aqui, ou seja, para o EI existem exclusões dos chamados intelectuais, artistas, tal, né? Médicos, psicólogos, engenheiros e outros também não podem ser EI. Por quê? Eles já são considerados como autônomos. Né? Então você percebe, há uma lista, há uma variação. Então são empresas que vão ter um faturamento um pouco maior, que podem ter mais funcionários, né? Mas que não podem ser desse tipo de profissional. Então lá Ramos não pode ser... Não, MEI. não pode ser. Pode ser ele. Eireli, único empreendedor. Não tem sócio também, nenhum desses três tem sócio. Esse é o terceiro, não tem sócio. O único empreendedor que é o dono, responsável. Legal? Papel da pessoa física e pessoa jurídica são distintos. Então, no MEI e no EI, a empresa é a pessoa física, é o ser, é o espírito. Aqui, no Eireli, uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a empresa. Há uma separação. Capital social, pelo menos de 100 vezes o salário mínimo. Pelo menos. Então, a exigência é maior. 100 mil reais, né? Um pouco mais, né? Deve estar uns 150, talvez. Aqui é possível você responder pelas obrigações da empresa, ou seja, os negócios da empresa, as obrigações contraídas, utilizando o patrimônio pessoal, né? Da mesma forma como nós vamos ver na sociedade anônima, que nós não vimos ainda, tá? Então você vai aqui, nesse caso, responder com os teus bens, só que você vai estar limitado ao que você estipulou como capital. Então, um exemplo, uma empresa maior, você fala 100 vezes o salário mínimo, vamos pensar que até 150 mil reais. Não é muito. Não pode ser de 50. Você não seria Eireli com um capital de 50 mil. Agora, você tem empresas que têm capital absurdamente grande. Uma empresa que é Eireli é o Habib's. O capital dele, com certeza, não é 100 vezes o salário de referência. Mas o que é? Ele é único, ele não tem sócio e ele fez o quê? Tem um capital maior, ele limita de acordo com o capital, que é aquela história, aquele que fala assim, quanto maior o meu capital é melhor, porque eu mostro força, mostro pujança. Não. Quanto maior o teu capital, mais você compromete também os teus bens, no caso das coisas não darem certo. Então, no caso do Habib's, como exemplo, né, é Eireli, não sei o capital deles, né, que foi constituído, a responsabilidade do dono é de acordo com o capital que ele constituiu. Então você imagina um cara que é um Habib's, dono de uma fortuna, né?
pelo porte da empresa. Se ele fez aqui um capital de 150 mil reais, ele vai responder por 150 mil reais. Se amanhã ele quebrar no mercado e deixar dívidas de 10 bilhões, ele vai responder por aquilo que ele constituiu no capital dele. Então, a lei, às vezes, permite algumas coisas que são destoantes também. Mas o importante aqui é a gente entender que MEI e EI, MEI, microempreendedor individual, pequeno, EI, empreendedor individual, ou seja, não é tão pequeno, desculpa, e EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada, né? Por quê? Porque aqui já há uma distinção entre pessoa física e jurídica, mas aqui com um comprometimento limitado ao que você escriturou na abertura da empresa, como teu contrato social. Beleza? Sociedade limitada, então, unipessoal, criada para desburocratizar a abertura, a criação de empresas, né? Negócios também com um único proprietário sem atuação de sócios, ou seja, todas as quatro, incluindo essa quarta que nós falamos agora, não tem sócio, é individual. Garante a separação entre os bens pessoais e os bens da empresa. Também, né? Não exige um valor mínimo de capital social. No EIRELI há uma exigência de um valor mínimo, né? Aqui não existe. Aqui, possibilidade de enquadramento sem fazer grandes investimentos. Então, ou seja, é uma alternativa ao EIRELI, mais simplificada. Então, ou seja, faz com que você tenha aqui também empresas constituídas sem participação de sócios, que tenha um nível, que esteja dentro de uma das atividades permitidas, que tenha um nível de capital um pouco maior do que aqueles aceitos no MEI, que é muito pequeno, e no EI, né, mas que não precisa ter a restrição, né, de ter 100 vezes o faturamento, o salário de referência, o salário mínimo. Esses são os 4 modelos que sempre pode haver mudanças, né, no mercado, mas esses são os 4 básicos que você tem. Então, se a gente for olhar, fazer um comparativo aqui, né, no caso de insolvência, entre o EI e o EIRELI, olha o que daria. Vamos pensar que você, Thiago, pessoa física, constituiu uma empresa, não dava para ser EI, porque você quer ter 3 funcionários, né, por exemplo, mas você constituiu uma empresa, um EI, empresa individual. Você tem uma dívida de R$2.000 em nome do empresário, pessoa física, se for o EI. Por quê? No EI, o nome da empresa é o nome da pessoa. Legal? EIRELI, a mesma dívida de R$2.000. O nome da empresa é pessoa jurídica, não é pessoa, é separação, né? Então, a primeira coisa aqui, a dívida de 2.000 está em nome da pessoa no EI. A dívida de 2.000 está em nome da empresa no EIRELI, embora não hajam sócios, tá? A questão do regime. Bom, atividade, o porquê, né? Atividade empresária não possui personalidade jurídica própria, é o caso do EI. Então, a dívida fica do teu nome da pessoa, porque não se constitui uma personalidade jurídica. Aqui fica o nome da empresa porque o EIRELI constitui personalidade jurídica, ou seja, a razão social é o nome da empresa e não o nome da pessoa física. Possibilidade, se você não pagar, né, não pagamento, multa e responsabilidade do patrimônio pessoal do sócio. Então, no caso do EI, o sócio responde, sócio não, desculpa, é pessoal do patrimonial pessoal do sócio, do dono aqui, né? No caso do EI, que é individual, o dono responde com o patrimônio dele. Enquanto, pela dívida, que seria 2.000, mas poderia ser 2 milhões. Ele responde por isso. No caso do EIRELI, né, no caso de não pagamento e tal, somente após a penhora do patrimônio pessoal do sócio, né, desde que seja decretado pelo juiz em procedimento judicial específico, né? Ou seja, primeiro, a empresa vai responder até o montante, até o limite do capital que ele constituiu. Ponto. É por isso que ela vai responder.
A partir daí é ação judicial. Aí um juiz tem que decretar que ele tem que responder por uns bens dele, pelos bens dele. O que é difícil. Que aí dá muita discussão jurídica. Então, quando você fala assim, eu, empresário individual, eu quero ser EI ou EIRELI. Você fala, bom, EI é mais fácil. Só que, para começar, na hora de responder pelas obrigações perante o mercado, você pode responder com tudo que você constituiu na tua vida pessoal. No caso do EIRELI, não. Então, são as nuances, né? Até aqui tudo bem? Então, se nós falamos aqui, vou voltar um pouquinho para vocês acompanharem. Olha só, aqui, essas 4 que eu falei, MEI, EI, EIRELI e o SLU, cadê o gráfico lá? Está aqui, Indivíduos, né? Ou seja, sem sócios. Vamos pensar assim, empresas constituídas sem sócios, sendo que EIRELI e a Sociedade Limitada Unipessoal têm uma personalização jurídica, personificação jurídica, ou seja, a razão social é o nome da empresa. O MEI e o EI, a razão social é o nome da pessoa. Legal? Mas não existe a figura de sócios aqui. Ô professor, uma dúvida. Tem empresas como a Globo. Ela está mandando as pessoas assim embora e recontratando. Não é recontratando, entre aspas, assim. Como pessoa jurídica. Aí qual desses, assim, os atores, assim, jornalistas encaixam? É normal isso. Isso é normal e acontece em muitas atividades. Porque o EIRELI não é. Não. Que não pode ser artístico, professor. Então, você pode ser um MEI, eu poderia trabalhar numa empresa, e aí depende do quanto você vai receber. Você vai ter que emitir nota. Se você recebe 20 mil por mês, você já não é MEI. Você pode ser EI. Né? Você pode ser EI. Então, são que é onde você vai se classificar, por exemplo, como autônomo ou não autônomo. Né? Você pode ser o unipessoal. Né? Você não vai ter produção. Na verdade, o teu produto o que é? O serviço. Então, aqui, você vai pelas exclusões. Então, o que é? Na verdade, é mudar o regime. Né? Ou seja, você era funcionário, deixa de ser funcionário, a empresa te dispensa, paga os seus direitos e na verdade, não é que ela te recontrata, é um contrato. De certa forma é um contrato, mas é um contrato de prestação de serviço, onde você vai atuar como um parceiro. Então por isso que eu tenho que é um parceiro, você vai ser um parceiro. Então o que acontece? A primeira coisa que você vai olhar, você como prestador de serviço, qual o teu faturamento anual? Já exclui o MEI. Né? Qual o teu, dependendo de ser um EI ou EIRELI, a tua atividade qual que é? Para ver se ela não está naquela lista de um ou de outro, já se exclui. Aí sobrou 2, por exemplo, sobrou aqui o EIRELI e a Sociedade Limitada Unipessoal, você avalia aí qual delas, tirar das outras exceções que você já passou, qual delas é mais conveniente. O EIRELI você precisa ter um capital mínimo. Talvez não seja interessante, porque você não vai produzir nada, só vai prestar serviço. Aí você, de repente, pode ser unipessoal, que não exige esse tipo de capital. Né? Por que você vai montar uma empresa com capital alto se você não vai produzir nada, que não o seu próprio trabalho? Porque ele só exclui os artistas. Exato. Então, os artistas poderiam estar aqui, né? Porque não pode estar no EI também. Né? Então, é justamente essa análise que a gente faz na hora de constituir a empresa. Né? E isso pode mudar em algum momento da vida. Então, a empresa que começou aqui como EIRELI, ela pode mudar depois para uma sociedade anônima se ela amanhã vender uma parte da empresa e constituir um sócio. Aliás, pode não, deve, é obrigatório fazer isso. Legal? Então, aqui nós vamos falar agora da existência de sócios, ou seja, mais que uma pessoa. Sendo que esse sócio ele pode participar diretamente da administração, ou ele pode ser um investidor que vai acompanhar
como um membro, como se fosse de um conselho, a gestão desse negócio. Tá? Então nós vamos falar agora de as empresas limitadas, né? Sociedade empresarial limitada, simples e sociedade anônima. A verdadeira sociedade. A verdadeira. É isso aí. E a sociedade anônima. Então vamos lá. O SLU não é. Então olha a limitada, primeiro, precisa conter sócios, né? Sócio é 2 ou mais, né? E chovendo molhado, nem precisaria ter escrito isso. Só na SLU que isso. tem a Exato. palavra societária, mas não... Então olha só, vamos pensar bem na característica de cada negócio. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao capital social. Então lembra aquela história? Se o teu capital são 2 sócios, um entrou com 70%, outro 30%, a responsabilidade de uma é 70%, ou do outro é por 30%, né? Tanto nas entradas dos ganhos, como nas obrigações, nas responsabilidades, né? Bens e direitos, responsabilidades e obrigações. O capital social é indicado no contrato social. Então não tem como falar, não, o meu é tanto, o seu é tanto, não, está escrito lá, né? Está registrado. Os bens dos sócios são separados do empreendimento, ou seja, uma coisa é o teu patrimônio pessoal, outra coisa é o patrimônio da empresa. Legal? Funções e responsabilidades dos sócios são definidas também no contrato social. Então aqui já há uma separação, ou seja, a empresa ela tem uma razão social, é o nome da empresa. Pode ser até que o nome da empresa seja o nome de um dos sócios. Pode até ser, mas porque ele quis. Porque o certo vai ter um CNPJ, esse CNPJ é o nome de uma empresa. Tem um nome fantasia? Tem, pode ser diferente também. Então isso é uma empresa limitada, figura de 2 ou mais sócios que têm responsabilidades, participações, né, que podem ser diferentes e separação entre o que é da empresa e o que é da pessoa, né? Sociedade simples, né? Que pode ser pura ou limitada, né? A pura não separa o patrimônio dos sócios da empresa. A limitada garante essa separação. Então vamos entender um pouco o que cria aqui, né? Então para que existe essa SS, né? Sociedade simples? Empresas que têm sócios, né? 2 ou mais, que vai ser similar, de certa forma, à sociedade limitada, né? Vai ter lá dos divididos, isso, né? Exato. Vai ter contrato, vai ter formalização, tudo bonitinho, tá? Aqui sim, ó, esse tipo de empresa está voltada a funções, né, ou pessoas que prestam serviço intelectual, técnico ou científico, né? Um pesquisador, por exemplo, né? Ele pode estar nessa categoria, sociedade simples, né? Arquitetos, engenheiros, médicos e outros profissionais que se enquadram na descrição. Ou seja, há um certo nível de especialização. Então, sociedade simples. Você pode ter arquitetos, engenheiros que criam uma empresa, por exemplo, pode ser uma construtora, ou pode ser simplesmente uma empresa de arquitetura que presta um serviço para você que quer fazer uma casa ou um projeto, você vai lá, solicita um projeto, essas pessoas vão constituir esse projeto para você. E aí você vai ter a opção, né, de ter os seus bens da empresa separados dos bens pessoais ou não. Então aqui você tem benefícios em relação às facilidades, mas também as facilidades geram uma contrapartida de riscos em relação ao patrimônio da empresa. O ideal é que toda vez que você tenha sócios, né, precisa ter muito cuidado com os riscos, né, e como você constitui a empresa, porque se os sócios respondem diretamente com seus bens e você tem um sócio que, por exemplo, possa dar um golpe na empresa, né, o que não é tão raro assim, o outro, o que tem bem, porque o cara que dá o golpe, normalmente ele já se preparou, ele não vai ter muita coisa em nome dele. O que ficar vai responder por isso. Então é complicadíssimo isso, né? Então, sociedade simples são pessoas que seriam como se autônomos, né? E aí você vai ter a sociedade anônima. Aqui já é um outro nível bem diferente, né? O capital social é dividido em ações.
Então, ou seja, uma empresa limitada, uma sociedade limitada, ela é constituída por sócios, né, que têm a participação, mas essa mudança na participação de um sócio e outro depende de entendimento direto entre eles. Ou vai ser sempre aquilo, ou de repente um vai retirar mais e vai perder um percentual na participação, um cálculo que você vai fazer, percentual, ou ele vai entrar com mais dinheiro na empresa, porque a empresa precisa de aporte, um pode dar o aporte. O ideal, numa limitada, é que se a empresa precisa de dinheiro, os dois entrem com o mesmo valor. Por quê? Você mantém a divisão, a participação. Agora, se precisa de aporte, que a empresa está com dificuldade, um não pode, o outro pode, o que normalmente se faz? Muda a participação no contrato social. Então, aquele que entrou com dinheiro vai ter uma participação maior. Então, isso vai fazer com que, daqui para frente, na hora das retiradas, ele retire mais. Também ele vai ter mais direitos em relação ao patrimônio, mais obrigações também. Legal? Aqui, na sociedade anônima, a empresa está aberta ao mercado. Ou seja, você emite ações. E essas ações são compradas pelo mercado. Então, a partir do momento que você tem uma nova emissão de ações, que precisa ser aberta, qualquer pessoa pode comprar. Então, você vai ter aqui uma categoria de ações que são aquelas ordinárias, né, e as preferenciais. As ordinárias dá direito a participar na administração. As preferenciais não, é sócio, mas não participa. Por isso que tem empresa que tem muito sócio. Não depende do modelo de ação, né? A preferencial, no caso de insolvência da empresa, a pessoa tem prioridade na retirada. A ordinária, como era de administrador, não tem esse direito. Mas o que eu quero dizer é que a participação, no caso de uma SA, depende da emissão de ações. Então, quando a empresa precisa de capital, ou de aporte de capital, ele emite ações. Quando ele emite ações, quem compra ações tem uma participação. Qualquer sócio pode ter preferência da compra. Ele vai ganhar uma maior participação acionária. Então, não é por entendimento apenas que se faz isso, mas é pela emissão de ações, né? E essas ações são regulamentadas pela legislação específica, ou seja, são a Bolsa de Valores. Então, você responde à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Ou seja, o nível de exigência aqui é muito maior, né? Então, o sócio ou acionista detém uma quantidade de ações, não participação percentual, quantidade de ações. Participação e responsabilidades são definidas agora não mais pelo percentual, mas pela quantidade de ações. Que é lógico, se você fizer uma conta, vai dar um percentual também. Só que as ações são monetizadas e são variáveis. Conforme a oscilação do mercado, ela pode mudar para cima ou para baixo, né? Por isso que o mercado de ações funciona em polvorosa, né? Porque tem ações aí que todo momento, né, sobe e desce. Sociedade anônima de capital aberto vende ações na Bolsa de Valores. Como o Facebook agora. Pois é, né? E tem a de capital fechado. Aí sim fica entre os sócios. Então, uma SA pode ser fechada, onde existe a figura das ações, da emissão de ações, mas os sócios compram entre eles e mudam a participação, né? E no modelo aberto, que são das grandes empresas, aquelas que são de muito mais recursos, que a empresa não tem condição quando quer fazer uma expansão, tudo, aberta ao mercado. São as SAs. E tem as empresas que não têm fins lucrativos, que são as ONGs, por exemplo, né? Ou as OCIPs hoje. A diferença entre uma ONG e uma OCIP, na verdade, é a mesma coisa, só que a OCIP tem um nível maior de responsabilidades por registros, exigências da esfera federal, que dá a ela mais credibilidade também. Então, em breve, acho que há algum tempo, você não vai ter mais o nome ONG, vai ser o CIP, né? Porque é uma outra categoria que exige mais, ou seja, dá mais, burocracia. Um pouco mais, exige mais informação, mais rigor, para que aquela empresa possa ser aceita, né, ter mais credibilidade no mercado para receber recursos, por exemplo, né, para que você acredite daquilo, no propósito dela, o que ela faz, né? Então, empresas que utilizam todo o dinheiro recebido, né, na sua estrutura, para fazer aquilo que era uma ação social, uma escola, um hospital, coisas do tipo, né?
essas organizações reinvestem o dinheiro. Então, elas têm um estatuto também, onde as pessoas que trabalham ali recebem, onde a diretoria também recebe, né, faz parte do estatuto, mas não é objetivo o lucro. Então, ela tem um propósito social, uma finalidade social, que ela vai buscar atender. Né? Então, normalmente tem causas ideológicas envolvidas, ou muitas vezes, não só ideológica, uma educação, de certa forma, é uma ideologia, pode ser até uma religião, pode ser algo social, a fome, a questões ambientais, ecológicas, sustentáveis. Né? E aí, vamos entender um pouquinho mais aqui, fazer um fechamento, né, do porte, o que o porte de cada empresa vai definir em relação ao regime tributário, ou seja, como você vai pagar impostos e como você vai registrar sua empresa, o tipo. Então, começando pelas empresas, né, aqui a parte azul, aqui em cima é a empresa, a parte de baixo é o regime tributário. Né? Então, as empresas individuais ou sociedade. Então, MEI e EIRELI, por exemplo. MEI, microempreendedor individual, EI, empreendedor individual e EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Legal? Essas empresas, então, em relação ao regime tributário, o MEI é MEI, ou seja, CIMEI chama, que é o sistema. Até, no caso do ano que eu levantei, R$81 mil, agora já está 105. Então, ou seja, em relação ao regime tributário, você tem uma forma, você emite a DAS, que paga, acho que 70 e poucos reais por mês lá, até esqueci. É a tributação que você vai ter todo mês, não depende de quanto você emitiu de nota, só tem que estar dentro desse limite de 81 mil. Então, se você fatura 10, 15, 20, 5 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais, isso é MEI por ano. Se você faturou 81,100, você já não é MEI. Já tem que mudar. Se passou dos 80, teu faturamento, você já não é MEI. Né? Então, o MEI é o mais simples. Né? No caso do EI ou do EIRELI, você pode se enquadrar no chamado ME, né? Ou EPP, empresa de pequeno porte. Aqui é microempresa. ME, né? Que tanto para EI quanto EIRELI, você pode ter microempresa. Faturamento até 360 mil reais por ano. No caso do Simples, por exemplo. Ou, no caso do EIRELI, principalmente aqui, que é IPP, faturamento em 364,8 milhões. Então, olha só, a pessoa pode fazer opção por EI ou EIRELI. Lembra que o EIRELI exige um capital de, no mínimo, 100 salários mínimos. E o EI não exige. Isso é uma exigência. Por outro lado, a outra exigência é a categoria, né? O EIRELI você pode exercer qualquer atividade, o EI tem algumas exclusões, né? Porém, considerado tudo isso, de acordo com o teu faturamento, você não pode escolher um ou outro, você vai ser enquadrado em um ou outro. Então, num faturamento mais baixo, você é ME, microempresa, até 360 mil. Então, aqui, até 360 mil, já não é MEI. Até 360 é microempresa. Passou de 360, mas está abaixo de 4,8 milhões por ano, aí você é uma EPP, é empresa de pequeno porte. Então, tem um lado aqui, né, onde você vê de acordo com o teu faturamento, de acordo com a natureza do negócio, da tua atividade, né? De acordo com você ter funcionário ou não, né? Mas também, a partir do momento que é possível você fazer essas escolhas, você vai ter restrições em relação ao nível de faturamento. Já do lado das sociedades, né? Limitada e SA. A limitada, ela vai cair também no nível de microempresa ou no nível de empresa de pequeno porte, considerando sempre o nível de faturamento, e aí ela vai ser enquadrada na forma de tributação com alguns outros detalhes, né? Muitas vezes, no caso do Simples, tem um regime onde a taxa ela é normalmente única, mas ela tem algumas variações, ela pode mudar em função do faturamento acumulado do ano, né? No EPP você tem outras regras de tributação. No caso aqui da sociedade anônima,
também condicionado ao porte, a empresa vai ter a sua tributação definida em função de lucro presumido ou lucro real. O que é o lucro presumido? É quanto ela estima que vai faturar no ano. E essa estimativa tem que ser para empresas que estão num teto que cheguem até 78 milhões de reais. Então, o que ela vai fazer? A empresa que sabe que vai estar dentro disso, ela define qual que é o lucro que ela tem por mês, o lucro é aquele resultado final do balanço, e vai emitir a guia para pagar os impostos por isso. No final do ano, mais ou menos, aí vai haver a compensação. Né? É igual o nosso imposto de renda. Né? A gente paga de acordo com o que está no salário ali, depois pega as despesas, tal, você paga, paga mais ou recebe. As empresas que têm um faturamento a maior do que 78 milhões, já vão pagar pelo lucro real. Então ela tem que apurar o resultado do mês, ver qual o lucro do mês e vai pagar exatamente aquilo segundo o resultado. Então, o que é importante a gente ter, né? Aqui, ó. Por mês? Por mês. Aí todos são por mês? Não, todas não, né? Ali é por ano, agora aqui não, né? Ah, tá. Nas grandes empresas, né? Sociedade Anônima, por exemplo. É por mês. Exatamente. Então da MEI até o Eireles é por mês, isso. não por ano. Não, peraí. É o ano, mas aí dado aquele... Não, desculpa. Aqui é real. O real tem que ser mês. Você só sabe o real no final do mês. Você não pode esperar o final do ano. Né? Então é assim que você paga os teus impostos. Ó, microempreendedor individual, então. MEI. Faturamento, um resuminho, até 81 por ano, que mudou, aumentou, mas isso aí pensa, você sempre vai buscar na hora. Não é sócio em outros procedimentos, tem no máximo um funcionário e não pode exercer, e tem que exercer uma das atividades autorizadas. Tá? Microempreendedor, até 360 mil ano, máximo 9 empregados, tá? O microempreendedor, comércio ou serviços, ou 19 na indústria. Então você vê que tem enquadramentos. Processo de formalização é um pouco mais burocrático, né? Para o caso da microempresa. Né? Formalização tem que ser feita na junta comercial. O que é? Formalização exige a elaboração do contrato social e de um registro na junta. Né? Bom, se você não tiver nenhum impedimento, né, você pode ser simples. E o simples é uma forma mais fácil de você contribuir. Onde você soma as suas notas do mês, faturei tanto, você vê em que faixa acumulada de alíquota você está, aplica aquela alíquota e paga. Simples, assim. Né? A empresa de pequeno porte, né, destinada a empreendedores maiores, mais robustos. Faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões, né, ao ano lá. 10 a 40 funcionários para comércio, o serviço, e 20 a 99 para indústrias. Também exige a formalização. Tudo vai exigir formalização. Médio ou grande porte, né? Os critérios das médias também de acordo com os órgãos específicos, né? Órgãos públicos, fiscalização, também condizente com o ramo de atuação da empresa, né? BNDES classifica o tamanho da empresa pelo nível de faturamento dela e vai ver onde você se enquadra. Empresa de 4,8 até 300 milhões de reais são consideradas médias. Empresa com faturamento acima de 300 milhões de reais anuais são consideradas grandes empresas. Então é assim que aí você fala assim, eu faturo mais de 300 milhões e quero ser EPP. Não, você não consegue. Né? Como chegar ao modelo, então, mais adequado? São suas escolhas. Né? Isso aqui é um resuminho com poucas coisas aqui, né? No caso do empreendedor individual, mas isso vale também para a sociedade. Né? Então, o empresário individual, EIRELI ou a sociedade unipessoal? Né? O individual, pessoa física exercendo atividade empresarial. Você, né? Responsabilidade ilimitada? Não, não tem. Né?
não há grandes exigências, não me comprometo com o meu capital. Sem capital social mínimo, ou seja, não tem um contrato social. É muito mais simples. Ou seja, para que é isso? Formalizar o mercado mesmo, né? E à medida que você cresce, você vai se enquadrar em outra categoria. Então, aí você pode ser o EIRELI, constituição de uma pessoa jurídica, né? Então, aqui tem CNPJ? Tem. Aqui também tem. Só que aqui o nome é da pessoa física, a razão social. No EIRELI, o nome de empresa, pessoa jurídica, né? Proteção patrimonial, responsabilidade limitada à pessoa jurídica. Então, de acordo com o que você subscreveu de capital, é o que você responde pela empresa. A empresa responde por ela, né? E o sócio, o dono, que é individual, ele vai responder com os bens pessoais de acordo com aquilo que ele colocou no capital, né? Capital social mínimo de 100 salários mínimos, isso é uma restrição. Então ele tem que ter esse capital mínimo, senão ele não é EIRELI. Já no anônima unipessoal não tem esse capital mínimo, né? Também é uma pessoa jurídica, vai ter o nome de empresa aqui, né? Proteção patrimonial, responsabilidade limitada à pessoa jurídica. Então ele também responde, né? Na pessoa jurídica com bens. É isso. Então, ou seja, resumindo. Sem capital social mínimo. Isso. Então, ou seja, você, ao conceber a empresa, ao pensar na empresa, você já sabe qual é o tipo de atividade que você vai exercer, você já estima o teu faturamento, você sabe se você vai ter funcionário ou não. E você, é lógico, para não ter muito trabalho, você tem que pensar um pouco para frente. Se você já acha que no segundo ano você vai estar faturando acima de 100 mil, você não perde tempo pensando em ser microempreendedor individual, senão depois você vai ter que mudar tudo, né? Já vai para a microempresa, ou alguma outra forma, um EIRELI, se for o caso, né? Mas você já começa a pensar de acordo na tua fase de elaboração, o que você faz, que restrição teria aquilo, se você é um indivíduo, se essa função que você vai exercer está dentro de alguma lista onde você pode se enquadrar, faturamento anual que você vai ter, se você vai ter funcionário ou não. E aí, a outra coisa que você jamais pode esquecer é os riscos envolvidos em relação às obrigações que você vai assumir no mercado e o quanto essas obrigações podem comprometer o teu patrimônio pessoal. E aí você vê como lidar com isso para a forma de ter realmente uma separação entre as partes. Legal? Isso foi a aula, então, sobre os tipos de empresa. Na próxima aula, nós vamos continuar nesse assunto agora, só que eu vou mostrar em como fazer essa formalização. Ou seja, o que você precisa para ser EIRELI, EI, o SLU, uma sociedade anônima, uma limitada, tá bom? Ou seja, a parte mais formal, o que é exigido. Ok, gente? Então encerramos a nossa aula. Obrigado e até a próxima.